Aí entra o troca-troca. Exatamente. Né? Então, isso aí é o problema da população. Então, assim, ó, o Brasil difuso vai conseguir fazer alguma coisa contra A corrupção? a corrupção? Não, o Brasil difuso não vai fazer nada, só vai ficar no WhatsApp criticando, reclamando, etc, etc, que é o que está fazendo. Que é o que Agora, faz. as lideranças que vão fazer à frente, esses sim, com a grande massa, vão fazer diferença. Pois é. Muito bem, vamos seguir aí para a próxima pergunta, que diz o seguinte: você acredita que a política no Brasil pode algum dia se tornar uma atividade honesta, como acontece na Alemanha e países nórdicos? Acredito que sim, desde que, mais uma vez, haja uma fiscalização próxima por parte das pessoas, sabe? Assim, hoje existe portal da transparência, existe internet, existe uma série de órgãos de controle do qual as pessoas ficam mais sintonizadas em relação ao que o seu político está fazendo. Cada um sabe em quem votou, só que a pessoa não pode pegar e tapar o olho, imaginar que ele vai continuar fazendo aquilo e tá bom para mim, eu estou sendo roubado, o cara veio aqui, bateu minha carteira e eu estou contente, aí ele aparece, eu vou dar um tapinha nas costas dele, porque ele é político, ele é importante. Não é importante, ele não é importante, essa é a realidade. As pessoas colocam o político como um, sei lá, um semideus, eu não sei nem o que é isso. Como semideus. Eu me lembro uma vez que nós fizemos uma FEIMBRA, aquilo foi muito engraçado, era o senador Geraldo Altoff, aqui de Tubarão, e aí ele chegou aqui na fila, entrou como qualquer outra pessoa ali, mas na hora de ele pegar e fazer o credenciamento, aí a hora que ele pegou e botou lá, eu estava do lado, fazia parte da coordenação ali, a hora que ele pegou e disse: eu sou Geraldo Altoff, senador da República. Aí eu falei assim: senador, cara, começou aí. Rapaz, foi uma situação tão engraçada, porque ela não conhecia ele, então assim, as pessoas que estavam em volta, tudo ficaram meio ressabiadas assim: ai, o que essa guria tá falando? Tá falando do senador, não conhece o cara, tá fazendo um papelão desse. Todo mundo em volta sabia quem era o senador, via ele como uma celebridade e ela não conhecia. Ela conseguiu criar um mal-estar naquele momento ali pela situação. Mas para nós depois, lá no final, quando a gente fez as reuniões, os acertos lá do que tinha de certo, de errado, nós vimos muito ali. Aconteceu muita coisa engraçada naquela feira, mas essa foi uma que, bom, tanto que eu estou contando hoje aqui, né? Vinculado justamente ao político. Mas, é isso aí. Pois é. Então tá. Então assim, para que haja mudança, o eleitor precisa tomar parte nisso, né? Ele precisa tomar parte consciente, ele precisa escolher a pessoa em quem vai eleger, não apenas porque alguém disse que o cara é bom, que o cara é interessante, mas a pessoa tem que se informar, tem que entrar na internet e buscar saber quem é o cara, né? Não é isso? Exatamente. É que assim, tem determinadas coisas que são chatas, sabe? E as pessoas não param para dar atenção a coisa chata, mesmo que ela seja importante para a sua vida. Nesses 30 dias como vereador agora, aconteceram duas situações completamente divergentes na Câmara. Uma, quando a Câmara não tinha uma só pessoa sentada na plateia. Ninguém. Até tem um vídeo, depois foi curioso que eu fui olhar ali na sessão da Câmara, eu levanto na hora que começa o hino, que ele começava e ia só até a metade, ele era cortado. Aí no fim eu pedi para que tocasse o hino inteiro por uma questão de respeito. A segunda vez que isso acontece, inclusive. E aí eu parei, levantei, fiquei olhando, assim, me deu até um branco, sabe? E isso eu não lembrava, mas quando eu vi no vídeo eu fiquei olhando assim para a plateia, fiquei um tempo estático ali, sabe? Sem ninguém. Assim, ninguém, mas que diabo, a gente tá com a moral baixa mesmo, hein? E eu me coloquei com uma moral baixa também, porque não tinha ninguém para ver o que estava acontecendo lá dentro. Já dias depois a casa estava cheia, então foi uma coisa completamente diferente. Aí até o próprio debate de quem está lá na sessão, o próprio vereador... Fica mais interessante. Porque Vossa Excelência... é diferente, sabe? Então essa é a diferença entre a participação ou não das pessoas. Tu tens um ambiente morto e um ambiente completamente vivo. Então essa é a diferença. Muito bem. Então vamos à próxima pergunta. Em sua opinião, qual o papel do vereador, Elton? Ele primeiro deveria ser um fiscal, sabe? Fiscal. Ele foi eleito para isso, porque ele cria leis, ele fiscaliza o município, mas isso na prática não tem acontecido. Nesses 30 dias eu resolvi passar em alguns órgãos públicos municipais. Passei na Policlínica, passei em algumas escolinhas, algumas CIs aqui do município, passei em postos de saúde e, para minha surpresa, não havia a presença dos vereadores. Então eu fui para entender um pouco do processo num todo. Como que era a questão do atendimento das pessoas que trabalham ali para o público, como que é a questão do público para aquelas pessoas que trabalham ali. Falta alguma coisa? Não falta?
E foi curioso que no primeiro momento quem respondeu essas perguntas tinha uma certa restrição, porque assim, pô, o que ele veio fazer? Ele veio fiscalizar, ele veio sondar, ele veio cobrar, porque dentro do meio político parece que há um certo medo, um certo receio de determinadas exposições. Isso foi o que posso estar falando bobagem, talvez tenha sido uma interpretação minha, mas no primeiro momento as pessoas estavam mais bloqueadas, e a partir do momento que perceberam que eu vinha ali para construir e não para destruir ou para cobrar ou para levar informação para o ouvido de alguém, não fui ali para fazer isso, mas eu fui para procurar alternativas para que cada conjunto daquele ali melhore. E à medida que foi construída essa relação de confiança, isso começou a ficar mais à tona. E uma das reclamações foi justamente porque o vereador não tem acompanhado isso. Então ele, como falei logo no início, é um serviço muito difuso o trabalho do vereador. Então se o vereador não for atrás, isso é uma opção de cada um, ir atrás ou não ir atrás. No meu caso eu fui. E indo atrás eu busquei essas informações e estou fazendo um relatório. Nesse momento eu encontro-me de novo como suplente, mas não encerrei minhas atividades. Eu continuo ali visitando as instituições, e o meu objetivo aí dentro de mais uns 6 meses é ter passado em todos, sem exceção. Inclusive um desses até, na verdade não foi um, foram 3. Eles pediram, a gente sente a falta do prefeito, pelo menos para vir aqui, para dar um oi, para abraçar as pessoas, falta sim aquela aproximação, sabe? Uhum. Eu liguei Beto, assim, ó, eu tenho feito as visitas e o pessoal, ao que talvez o contrário do que se imagina, as pessoas esperam a nossa visita, esperam a visita do vereador, esperam a visita do prefeito, esperam a visita de um secretário, até como uma forma de valorização humana, porque assim, ó, é muito do que acontece dentro de um trabalho, uma policlínica, um centro infantil, vem muito problema de casa. Uma empresa passa um filtro, ela seleciona as pessoas que menos terão problemas para que a sua produção seja melhor dimensionada. Então elas escolhem, passam por setores de classificação, elas são colocadas por um período e isso resolve a questão da mão de obra da empresa. Mas no serviço público, todos têm que ser abraçados da mesma forma. Inclusive hoje existe um sistema chamado CISREG, se eu não estou enganado, em que faz com que as pessoas não sejam mais passadas para frente na fila, porque um vereador, eu estou aqui, eu quero colocar o meu eleitor na frente, talvez não usando essas palavras, mas eu gostaria de colocar o meu na frente porque ele está com uma alergia de pele, é mais importante do que esse aqui que não tem contato com ele. E às vezes nem sabe quem está na fila, né? Exatamente, às vezes tem alguém com problema na frente. Problema grave, problema cardíaco, um problema hepático, essas coisas todas. Então o vereador tem, ou teria pelo menos, o que isso é bom, é que com esse CISREG o vereador perdeu um pouco desse poder que ele tinha de passar pessoas, talvez com uma alergia, na frente de um cardíaco, por exemplo. Uhum. Então isso foi importante. Mas justamente esse tipo de informação é que é desconhecido para a maioria das pessoas. Então, assim, tem determinados setores da administração pública que concentram uma carga muito pesada, como é o caso do CRAS, do CRES, por exemplo. Todo problema de droga, problema de relacionamento, briga pessoal, acaba parando lá. E muitas vezes quem precisa de um psicólogo é o próprio atendente lá dentro. A gente não sabe o que estão as pessoas que trabalham lá passando no dia a dia, quais são os seus problemas, seus conflitos internos e assim por diante. Então essa visita ela foi bacana assim, para uma construção num todo, sabe? Uhum. Então, além de o vereador estar lá na Câmara discutindo projetos de lei para avançar essas questões do município, é importante a participação dele também na estrutura municipal. Isso, fiscalizando inclusive as contas, observando a construção das obras, estradas, pontes. Uhum. É importante estar presente ali. Okay. E além de participar também da comunidade num todo, né? Uhum. Como assim participar da comunidade num todo? Porque eu tenho observado, as eleições estão se aproximando e gente que nunca participou dentro do voluntariado começa a ir para voluntariado. Aí no último ano eles vão lá fazer voluntariado. Aí ele se torna voluntário para tudo. Interesseiro, né? Pois é. É isso aí, esses filtros aí é que eu às vezes me refiro, é importante que as pessoas entendam, certo? Ok. Tem uma questão importante também, Elton, que é o seguinte, durante as eleições a gente vê o vereador prometendo tudo, ele promete absolutamente tudo. Agora, é verídico isso? Ele pode prometer? Está na alçada dele prometer? A questão é, o que um vereador pode prometer, fazer durante as eleições? O que ele pode?
Primeiro que ele não é executivo, tanto que muitas vezes eu já vi, inclusive na época que, como